Olá, o Informe Blumenau Entrevista Especial está de volta. Agora nós estamos com a segunda parte da conversa com o prefeito Mário Wilder. Na primeira parte ele falou sobre sua gestão, administração, e nessa um pouquinho mais enxuta nós vamos falar sobre política. Já foi enxuta a primeira, Gonçalves. 40 foi minutos, enxuta, 40 Gonçalves. 40 minutos, não, 40 minutos Falar não foi de gestão do que a gente fez nesse tempo aí já foi enxuta. Agora tu quer enxugar mais ainda? Vamos lá. Mas vamos focar só na política, só não me mete em gestão aqui de novo, por favor. Prefeito, vamos lá. Eu queria relembrar tudo que aconteceu a partir do dia 15 de fevereiro e o senhor olhando para trás, foi quando o senhor se filiou, houve a surpresa do anúncio também da filiação do deputado Egídio, não estava previsto, ou estava previsto, não sei. Tudo que aconteceu naquele processo, tudo que envolveu a sua relação pessoal, inclusive com a vice Maria Regina Soares, eu imagino que o senhor tenha ouvido falar muita coisa, todo mundo ouviu falar muita coisa. Passado esse período, dá para dizer que deu para fazer uma limonada daquele limão? Porque era um limão aquele dia, né? Gonçalves, primeiro eu acho que eu estou muito feliz de poder ter realizado um sonho de poder me filiar no PL, com o apoio do governador Jorginho Melo, com o apoio de uma série de lideranças que me ajudaram a dar os passos para dentro daquilo que, se você conhece a minha história, pode ser que eu não estava filiado no partido do presidente Bolsonaro, mas eu defendi e apanhei, porque eu defendi os valores da família na Câmara de Vereadores, né? Que eu defendi esses valores desde o meu primeiro santinho, né? Que eu defendia a liberdade, que eu defendia uma série de conceitos de pátria, de família, de liberdade, de desenvolvimento econômico, sempre na minha caminhada pessoal. E o PL, com a questão do Bolsonaro, trouxe isso em evidência. Eu vivi, inclusive, quando trabalhava no Serene, eu vivi dificuldades porque a nossa entidade era religiosa com o governo que existia à época aqui de esquerda, né? Que se pedia para tirar versículo bíblico das paredes, que se perdia para fazer uma série de coisas. A gente enfrentou esses desafios e essas lutas nos conselhos de assistência, nos conselhos da criança, se posicionando em relação a isso. E o governo e o presidente Bolsonaro, como deputado e depois como presidente, trouxe muitas coisas, evidenciou isso, e a gente se sente acolhido hoje dentro do PL em relação a isso. A vinda do deputado Egídio, no primeiro momento foi uma surpresa, sim, né? Mas eu diria, inclusive na primeira conversa que eu tive com ele, que foi uma boa surpresa, né? Mesmo diante daquele momento que isso aconteceu. Acho que o resultado nós estamos colhendo hoje, inclusive com a união efetiva dele com a vice-prefeita Maria Regina, uma união que eu acho que vai ter um resultado extremamente positivo nas urnas e vai ter um resultado de entrega de um governo que é exitoso, que enfrentou desafios, né? Como todos os governos, que venceu alguns desses desafios, e alguns dos desafios eu vou deixar o próximo governo vencer, como eu também recebi. Absolutamente normal. A gente não consegue terminar dia 31 de dezembro com passar uma chave e dizer agora está tudo perfeito aqui. Não vai estar, né? E vai ter desafios que o governo, que eu espero, e se tudo caminhar bem, que seja Egídio e Maria, né? Que eu possa entregar o bastão para eles e que eles vão continuar essa caminhada das melhorias e dos avanços necessários para a cidade de Blumenau. E eu acho que eu nem chamo isso de limonada, né? Eu chamo isso de conquista, né? Eu chamo isso de um acerto extremamente positivo e uma conquista que desde o início também, quando a vinda do Egídio, eu defendi isso, né? E mostrei isso tanto para o governador Jorginho, que compreendeu muito bem, mostrei isso tanto para os outros pares que estavam nesse processo. Porque o senhor teve que fazer um convencimento de todas as pontas, né? Do próprio governador, do pré-candidato a prefeito e da própria vice, Maria Regina, que estava se preparando, inclusive, com seu apoio, com a sua anuência, para ser a candidata à sua sucessão. Então, eu imagino que não deva ter sido uma costura, porque as pessoas ficaram... natural que fiquem melindradas em um determinado momento. E o senhor, em algum momento, se preocupou que, mesmo com esse acordo do PL, porque no primeiro momento havia uma discussão assim, será que vão defender o legado do Mário na administração? E casualmente aquele era um período, e a questão da política é muito cíclica, era um período que saía da questão da falta de água, que era uma coisa que estava pegando muito forte na cidade. Então as pessoas dizem, bom, eu não quero nem ver essa gestão nesse primeiro momento. O senhor se preocupou em algum momento de não ter alguém para defender também o seu legado? E nessa conversa agora com o deputado Egídio,
Já está claro que ele assumiu isso? Eu acho que cada um tem um desafio em relação a essa construção do seu legado. Acho que o principal resultado do legado é aquilo que você entrega para as pessoas. Alguém defendeu o legado, eu penso que o deputado Egídio, como candidato, e a vice-prefeita Maria Regina vão fazer esse trabalho, e o deputado tem percebido isso na caminhada pela cidade, o legado que a gente tem. Numa pesquisa mais recente aí, a minha aprovação gera próximo aos 80%, né? Uma aprovação que mostra que a gente tem um reconhecimento da comunidade em relação àquilo que a gente fez. Eu acho que esse é o maior legado que a gente pode entregar. E ter um governo que leve adiante essas questões, sem dúvida é importante. Que leve isso na campanha eleitoral é bom, né? Mas eu penso que a campanha eleitoral ela tem que ficar muito mais focada em apresentar propostas para continuidade do que ficar falando daquilo que foi feito, né? Pode até mostrar, olha, como foi feita a ponte do centro, nós vamos fazer mais uma ponte ali na rua tal, interligando tal, para facilitar. Como foi feita aquela obra tal, nós vamos fazer uma obra assim em relação a isso, mostrando e fazendo link em relação a essas questões. Mas eu acho que a principal preocupação que eu tenho é de não ter a convicção de que as pessoas não enxerguem no meu trabalho legado. E hoje eu acho que eu consigo enxergar isso caminhando nas ruas, indo almoçar. Quando eu passo em algum lugar, dificilmente alguém não para conversar ou para cumprimentar. Ou até, acho que o que mais me emociona é poder ver nos jovens, né, a alegria de poder bater uma foto comigo, né? Alguém que tem 55 anos, às vezes jovens aí de ensino médio, ensino fundamental, quer tirar uma foto com o prefeito. Não que isso, acho que isso demonstra que você está sendo bem falado em casa, pelos pais, né? Os pais estão dizendo que o prefeito está fazendo uma boa gestão, senão os filhos não veriam falar com a gente. Então esse é o legado principal. E acho que o deputado Egídio e o candidato Egídio, né, o pré-candidato Egídio e a pré-candidata Maria Regina estão trabalhando isso, inclusive nas idas e nas caminhadas, que eu faço questão de não estar, né? Todas as idas nos bairros, quando ele está ouvindo o bairro, quando ele está falando sobre educação, sobre saúde, sobre assistência social, eu faço questão de não estar justamente para ele ter a condição de ouvir o que a comunidade pensa e juntar com isso aquilo que a gente fez e construir um bom plano de governo que traga essa visão, para não distorcer e nem ficar justificando por que uma obra não foi feita. Ah, não, aquela obra não foi feita porque não tinha dinheiro, aquela obra não foi feita porque não atrasou o projeto. Então essa autonomia eles têm que ter. A junção dos dois, eu acho que quem vai ganhar são os dois, né? A Maria e ele, com um resultado aí que vai ser expressivo nas urnas. Independente da sua administração ser bem avaliada, o senhor sabe que o senhor vai ser o alvo da eleição, a sua gestão, que também é natural no processo eleitoral. Nós temos aí hoje 5 candidaturas colocadas, talvez tenha 4, tem uma que vai, né, que está do seu lado, mas os outros vão, e é natural que as pessoas façam isso. O senhor está preparado com relação a isso? Porque não é o senhor que vai responder, a gente já conhece o seu estilo de trabalho, né? Mas não é o senhor, vai depender de outros responderem ou não responderem, rebaterem, relevarem. Olha, Gonçalves, hoje, todo dia eu sou cobrado nas redes sociais. Todo dia alguém se posta como o entendedor de alguma coisa, como o engenheiro de obra pronta, né? Como quem trouxe a solução para o mundo. Algumas propostas são muito boas, a gente tem acompanhado, inclusive incorporado sugestões nas redes sociais no nosso dia a dia, né? Toda sugestão bem feita, ela é absolutamente bem-vinda, até a cobrança bem feita, ela é bem-vinda, né? Eu só digo que o ouvido da gente não é pinico, né? A gente não está aqui para ouvir aquilo que a gente não fez. Então, a cobrança ela é normal, e aí na campanha ela vai aflorar, já está aflorando, né? Se você pegar hoje na rede social, qualquer ação que a gente faz para lá ou para cá, eu não vou falar direita ou esquerda, porque estão falando que eu estou falando de política, não. Qualquer ação que tu faz indo para lá ou indo para cá, ou falando alguma coisa, tu é julgado. E cada um faz um vídeo, cada um diz que ia fazer diferente. O SESI, né? O SESI saiu um pré-candidato aí, ou alguém, dizendo que estava errado, que a gente não deveria ter feito isso, que o governador enrolou, que não é verdade. Não, pela primeira vez na história, nós tivemos um documento assinado do governador dizendo que o SESI é nosso, vai ser nosso, né? E aqui um ponto importante, né? Com a presença do Mário Aguiar, que não ia se prestar aqui fazendo fake news,
né, que é o presidente da Fiesc. Então, acho que é um ponto importante que a gente tem aí como demonstração disso. Mas tem gente que diz que o governador está enganando, que é factóide eleitoral. Então, a gente vai enfrentar isso, vai enfrentar essas cobranças. E eu estou absolutamente tranquilo com a minha consciência e o que eu vou continuar fazendo até o dia 31 de dezembro, entregando obra, iniciando obra, fazendo ação e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Como é que o senhor lida com essas críticas mais pesadas que o senhor percebe que tem um cunho partidário, um interesse, né, de se promover, de ter isso? Porque a crítica do cidadão ali, que está reclamando da falta d'água, está reclamando da falta de... aí tem que, para mim, faz parte do jogo. Agora, tem outras que a gente vê que, inclusive, elas ganham um nível de reverberação muito maior, porque a pessoa quer fazer uma associação com um determinado público, com um determinado segmento. Como é que o senhor trabalha com essas críticas? A gente vê, o senhor citou, mas na questão da Câmara dos Vereadores, alguns vereadores já indo mais na jugular, ou alguns pré-candidatos a vereador também fazendo brincadeira, fazendo meme, de uma forma mais pesada. Como é que o senhor lida com isso? Gonçalves, a maioria delas eu nem olho. Eu tenho mais o que fazer. Eu continuo trabalhando, não gasto energia para muitas vezes ficar olhando algumas questões. Quando é importante e eu vejo, eu tento avaliar se vale a pena responder, né? Às vezes se você vai olhar aqui, né? E eu não estou desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, né? Eu acho que aqui é importante destacar, mas tem situação que a pessoa só quer te levar pro tatame ou pro ringue para ficar discutindo um tema que já está discutido, né? Então tu não precisa entrar no ringue com ninguém, deixa ele lutando sozinho, dando soco no vento e vamos adiante e fazer aquilo que a gente faz sempre com responsabilidade. Eu não tenho preocupação nenhuma, eu volto a dizer, eu passei por isso em 2020, né? 2020 eu respondia, foi a eleição talvez ao longo da história, não sei se, eu não lembro, talvez você possa me ajudar, que você foi comentarista político mais evidente durante um tempo, mas que mais teve o número de candidatos a prefeito da cidade, né? 12 candidatos, 11 contra 1, vamos aqui falar o bom português. Então eu ouvia críticas de todos eles. Eu rebatia de um ou de outro, de alguns eu nem rebatia, né? Então, não mudou o resultado da eleição. Eu entreguei uma eleição, conquistei um resultado no primeiro turno, né? E no segundo turno 72%, 72,10%. Percentualmente o maior resultado da história em matéria de votos válidos aí da cidade. Então, isso demonstra aqui que nem sempre você entrar no ringue e ficar discutindo vale a pena. Eu acho que se não fere, eu acho que cada um tem que ter responsabilidade, e na política, eu acho que é um ponto importante aqui, a gente tem que ter responsabilidade para, durante o período eleitoral, a gente pode fechar uma ponte, né? Mas tem gente que tem mania de explodir as pontes, e aí para você reconstruir aquela ponte é mais difícil, né? Isso não quer dizer que eu tenho que brigar com alguém porque ele é opositor, mas eu posso naquele momento não ter contato, não ter relação, porque eu estou num campo oposto, que é natural, isso faz parte da eleição. O senhor acha que essa vai ser uma campanha mais tensa de ataques? Qual é a sua avaliação, sua percepção? Não sei, não consigo enxergar isso hoje. A cidade não gosta de uma eleição de ataques, eu acho que esse é o ponto principal. A cidade, mesmo que ela tenha uma visão mais forte de direita, em boa parte da sua população, ela gosta de uma eleição propositiva, isso eu percebi, né? Tanto que nas minhas redes sociais e no processo eleitoral 2020, eu não ataquei ninguém, né? Eu tentei fazer uma campanha absolutamente propositiva em relação às demandas, às lutas, os desafios que ali estavam para poder fazer a melhor entrega para aquela população, para aquela comunidade. Vamos falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor, em todos os seus espaços, desde que ele surgiu, o senhor sempre enalteceu, né, o que o senhor pensa com relação a ele. O senhor esteve nesse final de semana, nesse encontro conservador que aconteceu em Balneário Camboriú, com direito à foto dele, e o senhor, no começo dessa entrevista, ainda falou da felicidade de estar no PL para comungar com as ideias do ex-presidente Bolsonaro. Na entrevista anterior, quando a gente estava falando sobre gestão, o senhor citou 2 ou 3 ações do atual governo federal de colocar dinheiro na cidade. Do ponto de vista da gestão, como é que o senhor avalia a gestão do ex-presidente Bolsonaro, a gestão atual?
com relação a Blumenau, a investimentos para a cidade, não só Blumenau e região, porque eu acho que aí contabiliza muito a BR-470, um assunto muito importante para a cidade, para também ganhar mais mobilidade. Eu acho que cada gestão tem o seu momento histórico, momento político. Se a gente pegar lá em 2020, os recursos que vieram para as nossas cidades, para o Brasil inteiro, frente ao atendimento das necessidades de pandemia, nunca antes na história os municípios foram abraçados como o presidente Bolsonaro fez. Foi aquilo que ajudou com que as cidades pudessem ser impulsionadas em 2020 e 2021, em relação a uma série de ações de repasses financeiros, de postergação de dívidas dos municípios, que deu o impulso para que a gente pudesse começar esse crescimento, essas obras, essas ações, essas melhorias que a gente tem. E o governo atual impulsionou talvez um pouco mais a 470, né? E que é um outro foco, e que deu para essa região um espaço, e que faz parte, né? O governo federal está lá para atender a direita, a esquerda, o centro, né? Atender o cidadão. Eu acho que o processo eleitoral, para o gestor, ele acaba no dia que está ali. Claro, tu vai te ater nos teus valores, tu vai defender esses valores, tu vai defender os teus princípios, mas as tuas ações têm que ser para oferecer educação, saúde, assistência social, independente da visão de mundo e de sociedade de cada um desses cidadãos. E eu volto a defender aqui que acho que o presidente Bolsonaro foi alguém que repassou muitos recursos para os municípios, talvez não do jeito que alguns prefeitos sonhariam, que era para o convênio da ponte tal, para o convênio da rua tal, para o convênio da rua tal, mas nos deu condição e liberdade econômica de enfrentar os desafios na nossa cidade. Nós chegamos a iniciar o momento da pandemia sem dinheiro para pagar o 13º, sem dinheiro para pagar o salário de dezembro, sem dinheiro para pagar o salário de novembro, nas perspectivas de arrecadação. E chegamos com superávit no final do ano por conta desses repasses que foram religiosos, rigorosos e corretos do governo federal, atendendo a nossa necessidade. Dia 31 de dezembro, o senhor está desempregado. Isso. Deixa eu lhe perguntar, onde é que o senhor se imagina, né, a partir de 2025, nessas conversas com o governador Jorginho, tem alguma sinalização, alguma conversa, olha, eu te quero no meu governo, eu quero que sua ajuda para... Porque, e não há mal algum, mas é assim que o político, que o administrador se alimenta, faz parte desse processo, e a gente que está de fora imagina que essas conversas mais intensas, menos intensas, elas acabem acontecendo entre as pessoas que têm o poder da caneta, da liderança. Então, o governador Jorginho e eu já temos conversado sobre algumas possibilidades, mas eu tenho dito para o governador, com todo carinho, né? Eu quero terminar o meu mandato, né? Eu não quero ficar pensando em algo lá na frente que a própria composição do governo do estado pode daqui a pouco ser diferente do que ele planejou comigo hoje, né? Ou como planejou em março, em fevereiro. Então, acho que a gente tem que esperar chegar o mês de janeiro, depois das minhas férias, que eu preciso, e isso eu devo para a minha amada Sul, né? Eu devo para a minha família tirar um período, pelo menos de 30 dias aí, não digo sabático, porque talvez seria maior, mas de desligar um pouco, de desligar o celular, de não receber demanda da cidade, né? Claro que a gente também vai passar por um período interessante, né? Porque você vai ter que... vai ter crise de abstinência. É isso, eu vou ter uma crise de abstinência, de passar na rua e não poder ligar. Opa, até posso ligar como cidadão, mas não como prefeito. Mas, aquele buraco lá, poxa, aquele projeto daquela rua está pronto, isso não é mais comigo, né? Então, isso vai mudar. Então, isso eu também preciso me adequar. O meu telefone não vai mais tocar tanto, não vai mais vibrar tanto, não vai vir tanta mensagem. As minhas redes sociais devem diminuir a demanda dela. Então, tudo isso faz parte desse processo. Então, eu vou ter que fazer uma desintoxicação, né? E eu acho que nada melhor do que com a família, de devolver um pouco aquilo que ao longo desse período tirei da minha esposa, das minhas filhas, de poder estar um pouco mais sossegado, talvez com os meus pais, que acabei não dando atenção devida a eles, né? E aqui eu preciso registrar e agradecer de coração, né? A Su, a Deus, né? A Deus sobretudo, a minha amada Su, e a minha família pela compreensão, porque não são esses últimos anos, né? Desde 2005, quando eu comecei esse processo lá como secretário de assistência social, foi um mergulhar. Lá em 2005, quando assumi a secretaria, depois de 2008 com a tragédia, 2009, 2010 foram anos muito difíceis para mim também, né? Eu
meio que revivi isso quando eu fui para o Rio Grande do Sul agora, né? Em 2009, eu ganhei de presente uma urticária, que é uma doença de estresse, né? E quando eu cheguei lá no Rio Grande do Sul e olhei aquela situação da destruição, eu estava falando para a Su e para quem estava comigo lá, Carol, e até para o prefeito, eu disse, olha, eu revivi 2008, 2009, tanto que eu estou até no corpo, né? De tão forte que aquilo lá foi, tão forte foi 2008, 2009, 2010 para mim, né? Que também já foi uma escola. Talvez aquilo lá de 2009, 2010 me ajudou a viver os desafios que você falou no bloco anterior, né? Essa condição de enfrentar as tensões, as dificuldades. Então, Gonçalves, eu estou bem tranquilo em relação a isso. Eu não exigi nada do governador Jorginho, né? Eu me filiei no PL por convicção, não em troca de um cargo, não em troca de um espaço, né? Se houver essa possibilidade, capacidade, eu creio que eu tenho, né? De poder enfrentar qualquer uma das pastas, qualquer um dos desafios. Hoje, como prefeito, você acaba tendo noção de assistência social, como eu já vivi, de saúde, de educação, não estou querendo tirar ninguém do cargo, né? Defesa civil, de fazenda, então você tem noção de todas as áreas, né? Até de lidar com Câmara de Vereadores e com o Legislativo, então eu estou à disposição. Na eleição de 2026, nós estamos falando de 2025, mas na eleição de 2026, agora sim para encerrar, onde é que o senhor se vê? Lá tem deputado estadual, deputado federal, senador, vice-governador, a governador. O senhor se vê participando, eu imagino, do processo eleitoral de 2026 como candidato? Serei candidato, se tudo caminhar bem, se Deus permitir, né? Se as coisas caminharem bem, se eu tiver saúde, se isso for bom para a minha família, se houver consenso, eu com a minha esposa, eu sempre lá em casa a gente tem uma negociação, a gente ora, né? Pede para Deus dar a direção também, né? Se Deus abrir as portas e o caminho estiver bom, a tendência é que eu seja candidato. Se eu não for, também tá bom, entende? Eu tô leve em relação a essa questão. Eu entrei na política por uma missão lá em 2005, a missão de trabalhar na assistência social e cuidar das pessoas. E essa missão, nesse momento, eu termino dia 31 de dezembro, um ciclo, né? Praticamente de 20 anos. Né? Ele se fecha exatamente no dia 31 de dezembro com 20 anos, de 1º de janeiro de 2005 até 1º de janeiro de 2026, quando eu entrego 2025, quando eu entrego o bastão se tudo der certo, né? O Egídio e a Maria, entregando o bastão para eles. Eu penso que um ciclo, uma fase importante da minha caminhada se encerra. E aí, claro, acho que cabe redesenhar esse processo e redesenhar essa caminhada. Prefeito Mário Hildmann, obrigado pelo bate-papo, foram quase 1 hora de conversa, boa sorte, boa semana. Boa semana. Deixa eu me despedir, né? Por favor. Tu já vai me cortar assim, né? Não, vai claro. Eu quero agradecer aí de coração, né? Aproveitar, eu sei que vou ter outras oportunidades, mas até aqui, eu acho que as conquistas que a gente tem aqui é graças a Deus que nos deu sabedoria, discernimento, aquilo que a gente falou no primeiro bloco e no segundo. Preciso louvar a esse Deus que tem me sustentado, me amparado até aqui, a minha família, a minha esposa, né, minha amada Su, as minhas 2 filhas, a equipe de governo, né, aqueles que estão conosco e que até aqui ajudaram a carregar o piano e aguentar as minhas ideias malucas e ajudar a transformar essa cidade, e cada um dos servidores públicos também, que faz a grande diferença na cidade de Blumenau. São mais de 10 mil e que têm ajudado a cuidar e a proteger a nossa cidade. Deus abençoe a cidade de Blumenau, Deus abençoe o nosso Brasil. Prefeito, mais uma vez, obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou. Então foram 2 entrevistas, uma no mesmo dia, que a gente dividiu. A primeira parte, a administração, segunda parte, um pouco mais de política. Desde o ano passado, a nossa última conversa mais longa com o prefeito Mário foi em abril do ano passado, um dia antes do atentado à creche, que inclusive feito com que a entrevista não tivesse um impacto em virtude de tudo aquilo que estava acontecendo. E a gente estava há muito tempo querendo ouvir o prefeito, que afinal é o gestor da nossa cidade. Um grande abraço, até a próxima.